Capítulo 8, versículo 5 fala assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis na minha morada, debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sanar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. Vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Eu fui ontem. É o dia que eu tenho para visitar, sair, a sexta-feira. Nós temos trabalho aqui na sexta-feira, os irmãos estão aqui cuidando desse trabalho. E tem uma irmã que ela mora em Alagoas, o nome dela é Irmã Maria Rosa. Eu pensei até que ela ia ficar um tempo mais aqui, porque se ela ficasse eu ia trazer ela aqui, para ela contar os testemunhos, falar da obra do Senhor, porque essa mulher tem uma intimidade com Deus muito grande. Irmã Maria Rosa, ela contando ontem para nós que no dia do ciclo de oração, que é o trabalho do ciclo de oração, eles levam uma marmita para a igreja, né? Alguns levam uma marmita, porque fica das 9 até acho que 6 horas da tarde, ali direto. Aí param na medida, voltam a almoçar e depois voltam para a oração de novo. E essa mulher tem intimidade maravilhosa. Você chega perto dela, dá vontade de deitar no colo dela. E ela tem um propósito: toda vez que ela vem em seu carro, ela reúne a família e ela dirige o culto, né? E nesse culto ela sempre me chama para dirigir. Dessa vez ela me chamou para pregar, né? E eu tinha até esquecido, né? Tinha esquecido que eu sabia que ia ter trabalho, mas esqueci um dia. Eu estou ruim com questão de datas. E eu fui chamado lá para poder ministrar uma palavra. Eu ministrei o Salmo 46. Mas no final, quem chegou na hora de orar, deu essa palavra. E eu, pastor assim, quem prega, ele fica assim, catando alguma coisa para poder. Não, meu Deus do céu, que bênção, eu falei: que palavra. E eu comecei a meditar nessa palavra, né, um espaço de tempo. E eu vi quanto é interessante, né, essa palavra, a fé desse homem. Que fé maravilhosa. Isso nos constrange, a fé desse homem, de chegar diante de Jesus. Porque, vamos ser sinceros, quando tem alguém enfermo na casa, eu quero que o pastor vá lá. E é natural o pastor ir, o pastor visitar, os irmãos obreiros irem, né? Eu quero que o pastor vá lá. Se a gente vê aquela situação de, eu confundo a mão, na mão, né? Quando ele chegou para falar com o profeta não foi até ele, né? Mandou Geazi até ele lá, né? E esse homem aqui, a fé dele foi muito grande, porque Jesus já tinha falado para ele: eu vou até a sua casa. Na hora que ele convidou Jesus prontamente falou: eu vou até a tua casa. Mas ele chega, eu estou falando de um homem de patentes aqui. Viu, um homem de patente. Porque hoje, assim, quando as pessoas têm um patente um pouco maior, você acha: não. Ele chegou humildemente, falando: não precisa o Senhor ir na minha casa, porque eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Quero louvar o Senhor pela vida da irmã Zenilda, irmãos.
Ó, o livramento o Senhor deu para essa mulher, depois ela foi um testemunho, né? Iam trabalhar, foi atropelada e já está aqui para glorificar e já dá o nome do Senhor. Os médicos falaram que talvez brincou, não sei o que lá da coluna vertebral. Eu falei, fiquei com medo, Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. E o Marcos, pastor, ora aí. Eu falei, vamos orar. Eu parei tudo e orei. E graças a Deus, as Ilhas já está aqui no mundo de cima da Senhora. Fechando parênteses, esse homem reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Quem é o nosso Deus, irmãos? Quem é o nosso Deus? Quando nós reconhecemos quem é o Deus da nossa vida, ao termo desse diálogo com Jesus, Jesus falou assim: não viu muita fé tão grande igual a desse homem. Mesmo os discípulos caminhando com ele, andando com ele, vendo os milagres que ele realizava, mas chega alguém, uma patente, uma autoridade, né? E reconhece a autoridade de Jesus. E o que é que ele fala? Jesus, não precisa nem o Senhor ir na minha casa, debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. E é muito séria essa questão da palavra, porque vivemos numa geração onde a palavra perdeu totalmente o valor. Se nós entendêssemos, viu, Chico? Posso chamar assim, né, Francisco? Ele chama. Eu fico com a liberdade, mas ele. Se nós entendêssemos o valor que tem a palavra dada, a gente valorizava a palavra. Porque a geração de hoje não valoriza mais a palavra. Fala-se e não cumpre. Prolifera algumas coisas de forma nenhuma, não cumpre, né? As pessoas prometem, às vezes assumem compromissos e voltam atrás. E eu me vi em meio a isso, porque eu quero agradecer os irmãos que me deram logo de presente. Glória a Deus. Vocês se juntaram e me deram logo de presente e eu fui. Hoje, fechar. Questão do óculos lá. E quando eu cheguei nessa ótica, eu falei para as pessoas que lá estavam. Eu falei, ó, gostei, fiz o orçamento. E eu volto aqui. Fecha logo na vida, não é assim, né? Eu sou vendedor também, irmãos. Eu trabalho muito mais um pouquinho. Eu vendo Jesus Cristo para as pessoas. E eu quero que acende logo. E acende, nossa, que acende logo. E as pessoas falam, agora não. E aí eu falei assim, o vendedor ali, mas já foi vendedor, sabe como é? Fecha agora, não sei o quê. E eu não falei que era pastor nada. Fecha agora. Eu falei, não, peraí, eu vou fazer outros orçamentos. E eu volto. Aí eu vou falar, fez assim, mas eu volto. Aí na hora que eu senti isso, eu falei, eu cumpro as minhas palavras. Eu volto aqui, nem que seja para falar para vocês, ó, achei um valor melhor. Achei uma condição melhor, mas que eu volto aqui e ainda vou tomar um cafezinho de novo. Saiu hoje, eu cheguei direto lá. Eu falei, não, vou fazer outros orçamentos. E achei até uns orçamentos até um pouco mais em conta. Né? Aí de repente chega o Clécio lá de novo. Aí você olha assim, eu falei, eu não falei que viria? Então aqui eu estou. Porque, irmãos, é muito séria a questão da palavra. Porque nós estamos levando, né, o nome de Jesus Cristo na nossa vida. E quando nós honramos o que nós falamos, nós estamos muitas das vezes, né, denegrindo o Senhor, o nosso Senhor. E eu chego, converso com elas lá, conversando, olhando. Falei, eu voltei. Mas é claro, meu irmão, eu voltei, eu faço melhor para ele. Se vocês cobrirem o orçamento aqui, ó, fechou aí com vocês. Posso fechar em outro lugar, mas fechou. Para trocar miúdos, né? Fechou o orçamento, entrou
nesse diálogo tinha alguém atrás que eu nem vi, não sabia quem era. E estava esperando só ver o desfecho de tudo isso para se apresentar. Aí na hora que terminou o desfecho, essa pessoa aparece. O pastor Clériston. Eu não falei para dois que era pastor. O pastor Clériston. E eu não conhecia quem era. Aí dessa vez eu já estava num ambiente comercial. Falei, abençoado, você me conhece da onde? Aí falou, da igreja tal, fico operando não sei o quê. Eu sou o gerente geral aqui dessa loja. Graças a Deus você veio aqui fechar. Aí eu aprendo com isso que nós temos que ter palavra e a nossa vida também tem que ser uma vida libada. Já imaginou? A pessoa está olhando lá, aí o Clécio está com gracinha, umas conversas boas. Aí de repente o cara chega no pastor e do pastor. A nossa vida, irmão, tem que ser uma vida íntegra, tem que ser uma vida honesta, e nós temos que ter palavra. Aleluia. Nós temos uma época que contratos estão sendo quebrados, casamentos são desfeitos, amizades são abandonadas e promessas estão sendo esquecidas, porque essa geração muitas das vezes não tem mais palavra. Fala e não cumpre. Nós viemos gradativamente perdendo essas referências. Quem é da época do fio do bigode, eu já vi falar do fio do bigode. Viu, Vinícius? Era desse jeito. Agora, para um contrato, você tem que redigir o contrato, assinar o contrato, e só isso não tem valor. Se você só assinar o contrato, não tem valor. Criminoso, diga bem. Amém. Você tem que fazer o que para esse contrato ter valor? Registrar onde? No cartório e reconhecer firma. Porque aí você mesmo assina o valor, eu assinei, foi eu que falei, essa assinatura é minha, mas eu vou quebrar o contrato. E daí se vire. Aí você tem que assinar no cartório. Mesmo assim está assinado, aí você tem que ir, se por acaso alguém quebrou o contrato, você tem que ir judicialmente, ir no Ministério Público, pegar um advogado, entrar com ação para que a sua palavra ou a palavra que a pessoa falou tenha direito, tenha valor. Você pode reclamar isso. Vamos a bateria dela. Vou pegar outra. Bateria dela. Amém? Antigamente era assim, que era bem maior do que a assinatura do contrato. Só falava e a palavra era cumprida. Quando era crente, melhor ainda. Era crente, fulano é crente, não fique em paz. Agora você chega a alguns lugares e fala, é crente? De jeito não. Fulano é crente, da igreja tal. Não, de jeito nenhum. Vai lá, assina mais ainda, pega o negócio mais ainda. Eclesiastes 5,4 fala assim, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumprir. Se você fez algum voto ao Senhor, não tardes em cumprir. Deus está esperando o cumprimento do teu voto, irmãos. Se você falou algo para Deus, eu venho aqui, o Espírito Santo usa a minha vida para poder lembrar. Para um pouquinho. Se você não fecha os teus olhos e lembra o que você falou para Deus, Deus ainda está esperando você cumprir a sua palavra. Porque é muito sério. Deus leva a sério aquilo que sai dos nossos lábios. Se você não leva a sério aquilo que você fala, aleluia, Deus leva a sério aquilo que sai dos nossos lábios. Se você falou, cumpre em nome de Jesus. Porque existe alguém que nunca falhou com a sua palavra. Esse alguém chama assim Jesus Cristo, Emmanuel, o Deus conosco, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui nesse texto encontramos um homem que compreendeu o poder da palavra de Jesus Cristo. Ele
que uma única palavra de Jesus é suficiente para mudar qualquer situação. Uma única palavra saída dos lábios de Deus, uma única palavra proferida do trono da graça pode mudar qualquer situação nessa vida. Faz assim. Porque eu creio que nessa noite tem pessoas que estão esperando uma palavra liberada do trono de Deus. Tem pessoas que precisam ser saradas de enfermidades. Tem pessoas que precisam ser curadas. Tem pessoas que precisam ser libertas. Tem pessoas que precisam de libertação na casa, libertação na família. Tem pessoas que precisam de porta aberta. Pai, libera a palavra do trono para essa igreja aqui de Nova Sorocaba, que nesta noite escolheu a melhor parte de estar na tua casa, glorificando e exaltando o teu santo nome. Libera no culto, libera, Pai, na nave da igreja, libera nos músicos, libera na vida de cada um de nós. Aleluia! Se você quer dar um brado de glória em nome de Jesus. No Mateus 8:8, Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Como eu falei antes, esse homem era um soldado romano. Ele entendia de autoridade. Ele sabia que quando a ordem era dada, ela precisava ser cumprida. Por isso ele reconheceu que Jesus possuía autoridade. Aleluia! Estou diante de alguém que tem autoridade. Autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre circunstância, distância, autoridade sobre a vida, autoridade sobre a morte. Isso não vai acontecer. Irmãos, Lázaro, 4 dias. 4 dias, irmãos. Cheirava mal já. Mas diante da palavra do Senhor, sobre Lázaro, qual foi a palavra para Lázaro? Vem fora! E Lázaro saiu, e o nome do Senhor foi glorificado. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. Às vezes alguém quer bênção, às vezes alguém quer toque. Ao dar 7 voltas não sei aonde, no Vale do Salmo, tanta coisa, irmão, não precisou. Ele não pediu uma visita, ele não pediu uma cerimônia, ele pediu apenas uma palavra. Senhor, somente uma palavra. Eu creio na tua palavra. Porque a palavra de Jesus pode restaurar um casamento que está falido. O Senhor pode restaurar o teu casamento ainda hoje. Uma palavra foi liberada lá do céu para a tua vida. O Senhor pode restaurar o seu casamento. O Senhor pode salvar a sua família. Você pode estar pensando que a família não tem mais jeito, está destroçada. Não, uma palavra foi liberada no trono do Senhor. E eu creio que a sua família será sarada, será restaurada. Conhece alguém que está enfermo? Eu conheço, estou orando por vários deles, que o médico já falou que não tem mais jeito, mas o Senhor tem poder para curar a enfermidade em nome de Jesus. Aleluia! Uma palavra pode levantar você que está aqui nesta noite, e só o Senhor sabe como está o meu coração. Você está aqui, veio para o culto de Santa Sé, mas está abatido, está abatida, está sofrendo, está, meu Deus, o Senhor pode levantar e alegrar a tua alma em nome de Jesus. Uma palavra pode renovar uma igreja inteira. Eu creio que Nova Sorocaba vai ter um renovo muito grande aqui neste lugar, irmão. Veremos a glória de Deus sendo manifestada no meio da nossa vida. A palavra do homem pode falhar, mas a palavra de Cristo nunca falha.
sua palavra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quantas das vezes somos parecidos com Pedro? Prometemos, vou orar mais, vou ser fiel, vou ser melhor, nunca vou abandonar Jesus. Mas demonstramos fraqueza na carne. Pedro nos ensina, irmãos, que a palavra humana é limitada. Nós falhamos, nós tropeçamos, nós quebramos promessa, mas Jesus continua fiel. Jesus, se o teu amigo, se o teu irmão, se o teu companheiro, se alguém falou e não cumpriu, e você quer desanimar por isso, não desanima, porque o Deus que você serve, Ele continua fiel, Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele jamais vai te abandonar. Jesus no dia de cima, ele tentado a voltar atrás, mas Ele deu a palavra. Ele deu a palavra, Ele ia até o final, e Ele foi até o final. No Getsemane, Jesus experimentou uma das maiores agonias da sua vida. Ali Ele viu a cruz, os cravos, a rejeição, o sofrimento, o peso dos nossos pecados. A sua alma estava angustiada, seu suor tornou-se como gota de sangue. Mesmo assim Ele declarou: não seja como eu quero, mas como tu queres. É a tua palavra. Vou até o final, mesmo sofrendo, não volta atrás de jeito nenhum. Ele havia dado a sua palavra. Desde o princípio havia prometido o seu cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Cristo não volta atrás daquilo que Ele promete. Fique de pé em nome de Jesus. A Santa Ceia nos lembra exatamente disso. Falei tudo isso para nós chegarmos aqui na Santa Ceia. A Santa Ceia que nós estamos participando nos lembra disso. Nós temos que honrar Cristo. Quando nós olhamos para o pão, para o cálice, nós podemos lembrar que Jesus cumpriu a sua palavra até o final. Só o fato de nós estarmos em volta da mesa, Jesus cumpriu a sua palavra. Porque primeiro Ele não abandonou a cruz a Dauri. Segundo, Ele não desistiu de nós. Terceiro, meu Jesus permanece fiel. Aleluia. Ele continua sendo fiel à sua palavra. Aleluia. Ele prometeu que nasceria e Ele nasceu. Prometeu que Ele ia morrer, falou para os discípulos e Ele morreu. Prometeu ressuscitar e Ele ressuscitou. Glória a Deus. Jesus te diz, ressuscitou. Glória a Deus por isso. E Ele prometeu edificar a sua igreja. Pedra pequena, mas sobre esta pedra, que é a rocha do lar, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja está edificada, mas existe uma última promessa de Jesus Cristo, que ainda não se cumpriu para nós, porque para Deus já se cumpriu todas as promessas. Em outro momento eu explico para vocês sobre isso. Deus, Ele é atemporal. Todas as promessas já foram cumpridas para Ele, mas para nós ainda vai se cumprir. Qual é a promessa? João 14, de 1 ao 3, eu quero ler esse versículo e nós vamos entrar no ato da Santa Ceia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Palavra do Senhor. Virei outra vez. Palavra do Senhor. Virei outra vez. Não foi qualquer pessoa que não falou. Jesus falou que Ele viria novamente. Ele viria outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele declarou, irmão: voltarei e receberei vocês para mim mesmo. Não foi uma palavra de uma qualquer pessoa. Foi da mesma boca que falou assim: ó, haja luz e houve luz.
Pastor Paulo, desce ali, pastor Zé Otávio também, nos auxilia na Santa Ceia hoje, pastor Paulo e pastor Zé Otávio. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele cumpra a sua palavra.